Glória a Deus. Vamos aplaudir e agradecer a Deus para ver esses irmãos talentosos. Está vendo? A pandemia trouxe algumas coisas boas para a gente, né? E uma delas foi a gente poder agora elaborar os anúncios já pré-gravados e muito bem feitos por essa equipe maravilhosa que Deus tem nos dado aqui na igreja. Projetado para você, meu nome, para você que está nos assistindo agora, entrando nesse canal. Meu nome é Max Souza, pastor da MP Church. É um prazer estar com vocês nesse dia, talvez à tarde, à noite, eu não sei de onde você está nos assistindo, se é ao vivo ou depois, mais tarde, quando essa mensagem estiver disponibilizada nos nossos canais, tanto do aplicativo da igreja como do YouTube. Deus te abençoe, é muito bom estar com vocês aqui hoje. Para vocês que estão nos assistindo ao vivo agora, peço que você compartilhe. Eu estou aqui com o meu celular ligado também, já compartilhei nas minhas redes sociais. E através desse gesto que todos vocês têm feito, e se você não fez, faça agora, milhares de pessoas têm conhecido a Deus, têm conhecido a nossa igreja, e nós temos encorajado ainda mais a que a palavra de Deus continue sendo pregada. Então, você fazendo isso é uma boa coisa. Em tantas notícias que correm no mundo, uma oportunidade que a gente pode ter nesse momento de compartilhar coisas boas, que é a palavra de Deus. Amém? Nós estamos numa série da nossa igreja, você que está nos assistindo agora, chamada Família Imperfeita. E nós já falamos várias vezes sobre isso, mas é importante repetir, porque é muita gente nova que chegando, alguns se familiarizando pela primeira vez com essa série. Família imperfeita, porque não existe pessoas perfeitas. E porque não existe pessoas perfeitas, não existe famílias perfeitas. Mas isso não significa que nós não podemos ter famílias incríveis. Lembra, esse foi o assunto da primeira semana. Como ter uma família incrível, e nós temos algumas características de famílias incríveis e esperamos que a igreja possa se espelhar naquelas características e buscar ser uma família incrível. E depois falamos na semana passada, segunda semana, de ousadia e o tipo de ousadia que ativa as promessas de Deus em nossas famílias. Falamos de duas mulheres. Nesse mês nós estamos focando em cada membro da família e falamos da mulher, né, especificamente na semana passada, e mostrando a vida de duas mulheres que foram ousadas, mas uma delas fora da vontade de Deus e acabou atrapalhando as promessas de Deus na vida dela, em vez de ativar. Lembrando aos irmãos que durante essa série, e repito para você que está me assistindo aí, vamos ter que assistir na sexta-feira, é o complemento da mensagem de domingo. Como nossos cultos foram reduzidos para 1 hora, nós temos que pregar muito menos conteúdo devido a esse período que estamos passando. Nossa ideia foi de proporcionar a vocês a continuação do estudo durante a semana. Então, para nós, e se você entende inglês, claro, é bem-vindo a assistir também na quarta-feira com o pastor Paulo, às 6 horas. Mas para você que quer me acompanhar em português, na sexta-feira, às 6 horas aqui na Califórnia, não sei de onde você está me assistindo, mas procure saber a diferença de horário, assista ao vivo ou depois, mais tarde, vai estar ainda disponibilizado tanto no Facebook como no app da igreja, como no YouTube. E é muito importante que você participe. Nessa semana, nessa sexta-feira, eu vou falar e é muito interessante porque, mesmo que estamos falando de famílias, os princípios que estamos trazendo podem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida. E na sexta-feira eu vou falar como ter bons relacionamentos. Então, independente se você é casado, se você não é casado, se você tem família ou não tem família, é muito importante que você saiba como ter bons relacionamentos e qual o segredo para termos bons relacionamentos. Hoje é Dia dos Pais. Para nós que vivemos aqui na Califórnia, na América do Norte, celebra-se o Dia dos Pais. Eu quero dar parabéns, salva de palmas a todos os pais que estão presentes aqui. Você que nos assiste, pai, Deus te abençoe. Eu sei, você está sentindo o que eu estou sentindo. Dia dos Pais é assim, é chinfrinha, é bem fraquinho, né? A mulher recebe flor, a gente lembrou assim, o Dia dos Pais, né? Hoje eu recebi um café da manhã na cama, minhas filhas prepararam, muito gostoso. Esses mimos que a gente recebe uma vez por ano, mas tá bom, a gente sobrevive. Dia dos Pais, uma importante data. Você sabia que o primeiro Dia dos Pais foi celebrado no ano de 1909? Surgiu com a ideia de uma moça chamada Sonora Smart. É interessante, é Sonora Smart, muito smart essa menina, que estava num culto como esse, assistindo uma mensagem do Dia das Mães. E na homenagem às mães, ela foi tocada, por claro, não ter mãe, eu já vou explicar, de fazer uma homenagem ao pai também, à figura do pai. Então ela se sentiu e começou a trabalhar em cima disso até que oficialmente fosse feito um dia dedicado ao homem, ao pai. Por que ela pensou nisso? Porque o seu pai era um veterano de guerra e um homem que havia criado 6 filhos.
sendo que o último filho, um bebê que sobreviveu depois da morte da mãe. Então essa menina pensou, não, meu pai é um herói, meu pai precisa ser honrado, e com essa atitude dela, hoje, nós homens que somos pais, temos a oportunidade de ter um dia especial para nós. E eu falo que isso é tão importante porque o pai precisa ser honrado, principalmente, queridos, numa sociedade onde nós estamos acostumados a ver a zombaria, a brincadeira com a figura do pai. Quantos aqui gostam de desenhos animados assim como eu? Eu amo desenho animado, porque não sei se é porque eu sou pai, mas eu sempre gostei, mas com a desculpa agora de ter filhas, eu assisto tudo que é desenho animado. E você deve ter percebido que a figura do pai nos desenhos animados é sempre distorcida do que deveria ser. O pai é sempre o bobo da corte, aquele que é passado para trás. Pega qualquer desenho animado, os Simpsons, Flintstones, os Jacksons, o pai sempre é o... E a mãe, não que vocês não sejam, antes que eu apanho, é sempre aquela que é a mais esperta, mais inteligente, aquela que está apta a tudo, e o homem é o bobo da corte. E a ideia que a sociedade tenta passar do homem é sempre essa, que o pai não é tão importante. E daqui a pouco vocês vão me entender por que eu estou trazendo isso. E não que eu quero combater isso, isso faz parte da sociedade, mas, queridos, sim, os homens, eu quero falar com os homens aqui, eu quero um amém, nós somos imperfeitos, amém? Nós não somos realmente isso tudo, mas também essa imagem negativa que tenta criar a respeito do homem não pode estar aí. Todo membro da família, independente se a gente é o mais esperto, não deve ser honrado e precisa ser honrado. E hoje eu queria tirar um dia para falar com isso, falar com os homens, e claro, vai aplicar para todos vocês, independente da sua posição na família, se você é filha, se você é filho, se você é esposa, se você não tem família. Eu quero ser sensível também a muitas pessoas que num dia como esse pode ser que seja um dia triste, porque você talvez tem memórias do seu pai terreno não tão boas, ou ele já partiu, ou você não teve a experiência de ter um pai terreno. E eu quero ser sensível a você que nos assiste, a você que está presente, a essa realidade que também ocorre. Mas independente da sua experiência com seu pai terreno, eu quero que você saiba que você tem um pai celestial que te ama. E o seu pai celestial te ama incondicionalmente. Hoje a mensagem tem um título muito interessante. Como ser um pai como o pai. Vocês têm aí projetado para vocês. Como ser o pai como um pai. Independente do seu local, sua posição na família, se você é filha, se você é esposa, você não pode talvez aplicar os princípios que eu vou falar diretamente hoje com os homens, e que principalmente os que são pais, e os homens que um dia vão ser pais também. Mas você pode olhar para o outro lado dessa mensagem e falar assim, uau, eu não sou pai, mas eu tenho um pai que cuida assim de mim, um pai que tem essas características. Se você é filho, você pode olhar e falar assim, meu pai tem esse cuidado comigo. O tema da minha mensagem hoje, como eu disse, um pai como um pai, e eu vou estar usando um texto que está projetado para vocês, que está em Mateus capítulo 6, e é muito conhecido, porque eu vou usar justamente a oração do Pai Nosso, porque eu creio que na oração do Pai Nosso, Jesus trouxe 4 características que o Pai Celestial tem, e eu quero encorajar todo homem a buscar ter essas 4 características na sua vida. 4 características. E para facilitar, queridos, eu quando pensava nessa mensagem, eu pensava, Deus me deu essa mensagem, acho que lá para fevereiro, eu pensei tudo com a letra P, de pai primeiro, e depois todas as características que eu vou trazer para você com P, para você gravar, memorizar. E você nunca mais vai ver a oração do Pai Nosso do mesmo jeito. Tenho certeza, você conhece ela de cor, você sabe como ela é, mas nessa oração Jesus apresenta 4 características do Pai, né? 4, né? Características do Pai que nós precisamos para as nossas vidas. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu tenho
20 minutinhos para passar para vocês essas 4 características. Eu vou gastar 5 minutos literalmente em cada uma delas, e na sexta-feira a gente vai continuar essa mensagem falando de bons relacionamentos, como ter bons relacionamentos. Mas a primeira característica do Pai Celestial que eu quero apresentar para vocês é: o Pai Celestial é um Pai, diga comigo, presente. Claramente Jesus diz que Pai nosso que estás no céu. Um Pai presente, um Pai que, se Ele está ouvindo a oração, Jesus ensinando os seus discípulos a orarem, diz: quando orarem, fale assim: Pai nosso que estás. Ele está presente, está me ouvindo, está ali. A primeira característica do Pai Celestial, e se aplica a todos nós, e a certeza que você tem um Pai presente. Um Pai que está te olhando quando você está triste, um Pai que está te observando quando você está alegre, um Pai que está do seu lado quando você passa por dificuldades. O nosso Pai é um Pai presente. Isaías capítulo 41, verso 10, Deus se referindo a Ele próprio, disse a nós: por isso não temas, pois eu estou com você. Há inúmeras passagens na Bíblia que mostram a presença constante de Deus do nosso lado. O próprio Jesus nos disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Nosso Pai é um Pai presente, e é muito importante, queridos, na vida, e eu quero falar agora com os pais, dos seus filhos, que você seja presente. E o Pai presente não é o pai que está simplesmente em casa. Você sabia que existem vários pais debaixo do mesmo teto, com sua família, mas que são ausentes? Ausentes na participação com seus filhos, com a sua esposa, que não interage, que não entende o coração de cada um, a individualidade de cada um, e na sexta-feira eu vou falar sobre isso. Importante que você seja um pai presente, um pai participante da vida dos seus filhos, que você saiba o que está acontecendo com o coração deles. Então, pai, seja um pai presente, como o teu Pai Celestial é um pai presente. Gaste tempo com seus filhos, entenda a vida deles. Importante nesse país, principalmente, que você não deixe a cultura, os afazeres, as responsabilidades te roubar da presença da sua família. Olha, um abrir e fechar de olhos, os seus filhos crescem. Estava com a minha família aqui sentado onde está, essas amadas aqui na frente, e a Estela fica do meu lado assim, eu abraço ela está maior que a mãe dela, vai fazer 12 anos de idade. Eu brinquei com ela, falei assim: filha, aquele cantinho ali era o cantinho que você gostava de dançar na igreja. E ela começou a rir, envergonhada daquele tempo. Hoje, né, pré-adolescente, jamais faria isso. Mas quem está na igreja há muito tempo, a Estela dançava nos cultos ali naquele canto. E é muito importante que eu vi tudo isso, eu participei de tudo isso, eu estive presente com ela, nesse crescimento da minha filha dentro da igreja. E eu falo com você, pai, que está aqui, que está acompanhando a vida dos seus filhos, parabéns. Participe, seja um pai presente na vida dos seus filhos. Para os demais que não são pais, saiba disso. Você tem um pai presente que está com você, que está te vendo hoje na casa, que está sorrindo por você estar aqui, que está te acompanhando aí, você que está em casa, tirando esse tempo para ouvir a palavra de Deus. O seu pai se alegra, como nós pais nos alegramos, quando os nossos filhos estão na casa dele, amém? Isso é muito bom. Então, a primeira característica, nós temos um pai presente. A segunda característica que Jesus apresenta é que nós temos o Pai Celestial é um Pai provedor. Diga comigo, provedor. Claramente, isso não há segredo, você vê aí, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Deus provê para os seus filhos, isso é uma outra característica de Deus Pai. Ele sempre provê. Jesus disse em Mateus 6,8, eu também tenho projetado para vocês, seu Pai, olha mais uma vez, dizendo que Ele é o Pai provedor, sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Quantos pais estão aqui presentes? Levanta a mão. Quantos vocês provêm para os seus filhos antes mesmo deles pedir? Eles não precisam de pedir, você sabe o que eles precisam. Você sabe a necessidade dos seus filhos, e você, como um bom pai, dá a eles, você dá aos seus filhos. Mas olha o que Mateus 7, verso 11 diz: se vós sendo maus, e presta atenção em Mateus 7, 11, volta só um pouquinho, é isso. Se vós sendo maus, e maus aí não no sentido de que somos ruins, embora somos sim ruins, em natureza pecaminosa, mas no sentido comparado com Deus e por causa do pecado em nós. Se nós sendo maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará a todos o que lhe pedirem.
Deus Pai dá a nós antes da gente pedir. E nós damos aos nossos filhos antes de eles nos pedirem. Mas entenda isso, o padrão para nós é o padrão de Deus. Dará muito mais, e o contexto dessa passagem em Lucas fala do Espírito Santo, que é a maior dádiva que o ser humano pode receber da parte de Deus, é ter o próprio Deus morando dentro dele. Ou seja, Deus dá a sua própria essência. Eu quero falar com os pais mais uma vez, que você possa transmitir a sua essência para os seus filhos. A gente assistiu um vídeo no culto das 9h30 de um filho que gravou uma mensagem ao seu pai, dizendo: pai, como o senhor foi importante na minha vida, e o senhor me marcou, o senhor colocou dentro de mim aquilo que você é, os seus valores, a sua essência está em mim. Eu pergunto aos pais que estão presentes: você está fazendo isso? Você está realmente provendo para os seus filhos, não só financeiramente, mas provendo o caráter, provendo realmente que eles se tornem cidadãos de bem nesse mundo? Deus provê para nós, o Pai Celestial sempre provê. Sabia que esse é o segredo de várias famílias prósperas dos Estados Unidos? Quando você vê uma família próspera, geralmente é a sucessão de provisão de pais que passaram de geração por geração. Um pai proveu para o filho, deixou para o filho, guardou para o outro, guardou para o outro. É por isso que Paulo, na sua carta em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14, diz o seguinte: afinal, não são quem? Os filhos que ajuntam riqueza para os pais, mas os pais, ao contrário, são os que ajuntam riqueza para os filhos. É a nossa responsabilidade, pais, prover para o futuro dos nossos filhos, que a vida dele possa ser bem mais fácil que a nossa foi. Quantos podem dizer amém? Se nossos pais tiveram condições ou não, tiveram entendimento ou não, tiveram responsabilidade ou não, isso é uma outra história. Mas você sabe, você conhece, e você deve prover para o futuro dos seus filhos. Eu encorajo a todo homem presente aqui, todo pai que está me assistindo, que você abra uma poupança para os seus filhos. Pequenas frações colocadas lá, com muitos anos, com muito acúmulo, gerará alguma coisa para eles, melhor que nada. Quantos sabem o que eu estou dizendo? É importante isso. Melhor que nada. Planos de faculdade, planos para o futuro, planos para ele comprar um carro, porque vai necessitar. É importante que nós possamos ser como nosso Pai Celestial, provedores para a nossa família, para o futuro dos nossos filhos. Eu encorajo você muito, se eu pudesse aqui gastar mais tempo nisso, eu gastaria. Como é importante você ir atrás de: pastor, eu não tenho condições, eu não sei como. Preste atenção no que eu vou te dizer agora, e você que está me ouvindo. O que é o texto que eu li antes disso? Que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial dará bem àquele que o pedir. Você, pai, é filho de Deus, amém? Peça a Deus: Deus me dê condições de dar para os meus filhos o que eles precisam para o futuro. E o seu pai, sendo um bom pai, vai te dar. O seu pai vai te abençoar, vai te abrir a mente para você entender como você pode prover para os seus filhos, como você pode administrar melhor os recursos que ele tem colocado em suas mãos. Então não se esqueça, pai, que você também é filho, e filho de um Deus que pode tudo. Terceira característica que Jesus trouxe do Pai Celestial é que o Pai Celestial é um pai, diga comigo, preparador. Olha o que o texto diz, pastor, me explica isso melhor. Olha o que ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Preparação aqui no sentido de preparar, guiar os seus filhos, encaminhar os seus filhos. Ninguém nasce, queridos, perdoando facilmente, tem que ser aprendido. Se você pegar uma criança e observar ela, quando algo lhe é feito, ela imediatamente, quase que naturalmente, quer o quê? Revidar. E o pai tem que o quê? Ensinar essa criança a perdoar. Tem que preparar ela para a vida. Então o pai é um preparador, desde o início ele fala assim: olha, ele que nos ensina a perdoar, é ele que nos ensina a não cair em tentação. Ou seja, claramente, o mal está diante de nós, e se alguém não nos preparar para aquilo, a gente vai cair, porque a nossa natureza é de cair, a nossa natureza é de nos deixar levar pelo pecado. E é importante que os pais estejam ali preparando a sua família. Deixa eu falar mais uma vez com os homens, eu sei que está corrido, e é muita coisa para você digerir em pouco tempo, mas é muito importante que na responsabilidade ou nas características que você pode ter de um bom provedor,
você não se esqueça de ser um preparador para a sua família. Eu acho que de várias características que a gente vai falar, essa é uma das mais importantes. Não é responsabilidade da sua esposa, não é responsabilidade da sua igreja, não é responsabilidade do seu pastor preparar os seus filhos para a vida, é a sua responsabilidade. Nós somos os sacerdotes do nosso lar. Quantos podem dizer amém? Olha o que o Salmo 132, verso 17 diz. Deus falando da sua parte primeiro. Ele diz, ali farei brotar a força de Davi, falando a respeito do que ele tinha para Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Lâmpada fala de luz, fala de direção, fala de clareza, fala de entender o lugar que precisa de ir. Deus sempre preparou para nós tudo o que nós precisamos. Deus sempre nos encaminhou na vida, sempre nos guiou e sempre estará nos guiando e nos encaminhando. Ele é o Pai preparador. O que você é hoje é resultado do trabalho do Pai na sua vida, que te prepara, que te encaminha na vida. E nós precisamos de fazer os mesmos com os nossos filhos. Dia das Mães eu falei com as mães, hoje eu estou falando com os homens. Importante que você prepare, ensinar os seus filhos a estar no caminho certo. Salmo 132, verso de número 17, não, é número 7, se eu não me engano, eu acho que eu coloquei errado, não, está certo, Salmo 127, verso 4, diz o seguinte, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Existe um período, e aqui é uma ilustração muito forte que esse salmo nos traz, que os seus filhos estão debaixo da sua guarda, debaixo da sua liderança e debaixo do tempo que você tem influência sobre eles. Preste atenção no que eu vou te falar. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos. Você que está me assistindo, aproveite. Se você já passou esse tempo, existe outra solução para você, mas existe um tempo, e varia de idade, que os seus filhos estão ainda debaixo da sua forte influência de pai, que você precisa de trabalhar na vida dele, preparar ele. Flecha não atinge alvo se não for encaminhada. Flecha sozinha, na aljava, não atinge alvo. O valente precisa de pegar ela e colocar aonde? Aonde? No arco. E puxar o arco, apontar o arco e soltar a flecha. O arco é o seu papel de pai, é a sua disciplina, é o seu constante preparar dos seus filhos. Filhos não vão atingir alvo nenhum se o pai não direcionar ele para onde ir. Então é importante que os pais preparem os filhos para a vida. Isso é a nossa responsabilidade como pai. Nós somos os líderes das nossas casas. E eu louvo a Deus por várias de vocês, mulheres, que têm assumido esse papel. Eu até vou pedir para todo mundo que está presente aplaudir as mulheres, amém? Que tem feito isso. Há filhos hoje que estão servindo ao Senhor por causa de mulheres que foram valentes. Tinha que ter sido um homem. Tinha o homem, mas ele não era presente. Tinha o pai, mas ele não estava lá para fazer o seu papel. E muitas de vocês, mulheres, têm feito, de encaminhar. Então a flecha, ela precisa ser direcionada. Diga-se de passagem que a palavra pecado pode significar errar o alvo. Você sabia disso? Um dos grandes entendimentos da palavra pecado é errar o alvo. Ou seja, filhos que vão pecar porque nunca foram apontados para o alvo, e principalmente pelos seus pais. Nós precisamos de ensinar os nossos filhos onde ir, usar o que Deus nos deu, os recursos que Deus nos deu. Eu não tenho projetado para você, mas você conhece esse texto, Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho que deve seguir, e quando grande, não se desviará dele. Projete os seus filhos para os alvos que você tem para ele. Pense grande, pense como o Senhor. É a nossa responsabilidade de preparar os nossos filhos. E por último, o nosso Pai Celestial é um Pai protetor. Diga comigo, protetor. Essa última característica do Pai é fantástica. Jesus diz, Pai, continuando a oração, livra-nos do mal. Protege-nos do mal, pois teu o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Deus Pai sempre está nos protegendo contra o maligno. O Salmo 125, verso 2, diz que assim como os montes cercam Jerusalém,
assim o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Eu já estive em Jerusalém, como já disse várias vezes, uma vez pelo menos, mas me marcou. E eu vi esses muros, eu vi essas muralhas, né, que são as montanhas em volta de Jerusalém. Fortes, altas, intransponíveis, seguras, inabaláveis, capazes de amedrontar os seus adversários, só do tamanho que elas são. E Jerusalém foi construída no alto de uma montanha, cercado desses montes. E o salmista diz, assim como esses montes estão ali perpetuamente, incapazes de serem removidos, porque não diz que Deus é como uma muralha, Deus é como aqueles montes. Você já viu alguém mover montes do lugar? Não tem jeito, né? Muralha você derruba, mas Deus é como esses montes. E se existe uma característica que nós pais precisamos de ter na nossa casa, é de ser uma muralha de proteção. Os homens estão presentes, pode dizer amém. Uma muralha de proteção. Saber exatamente quem entra e quem sai da sua casa, na vida dos seus filhos, na vida sua esposa, né, do seu cônjuge. Proteger a sua família. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, filhos, estão por ouvido aí, que são adolescentes, estão me ouvindo, deixa os seus filhos ouvir isso não. Eles vão dizer que não gosta disso, que você fique de cima deles, mas lá no fundo eles gostam. Eles se sentem seguros quando você os protege. Eles vão dizer assim, como a minha filha já me diz, não, você é too much. Daddy, you are too much, you want to know everything that I see online, you know. As crianças são assim. Mas, no fundo, ela sabe que ela tem um pai protetor, que está ali de cima. Eu brinco, eu já falei com os irmãos que eu chego no quarto dela, abro a porta de uma vez e falo, não toque em nada, não põe a mão em nada, deixa eu ver o que você está vendo. E entro lá, brincando com ela, me dou minhas espionadas. Eu quero saber onde que ela esteve, o que ela viu. Isso é uma forma de proteger a minha família. Porque hoje, queridos, infelizmente, você que está me assistindo, a influência entra na sua casa através de um celular, através de uma televisão, através de conversas em grupos de amigos. Proteja a sua família. O nosso Pai Celestial sempre nos protege, sempre está nos protegendo. Sabe qual a maior proteção que Deus trouxe para você, que é filho de Deus? E eu quero aqui falar com todos agora. Foi a proteção da morte eterna. Você está protegido nos braços de amor do Pai da morte eterna. O amor de Deus te envolveu, te trouxe para dentro e fechou as muralhas. Você é intragável pela morte agora. A morte não pode mais chegar a você, porque o amor de Deus te colocou num lugar de proteção. Jesus disse em João 11, 22, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá. Em outras traduções, de maneira nenhuma vai morrer. Você está protegido. A maior proteção que Deus poderia ter trazido na sua vida é a proteção da morte eterna. E Ele já te garantiu nos seus braços de amor. Se você ainda não tem essa proteção na sua vida, hoje é o dia de você entregar o seu coração para Jesus e dizer, Senhor, me protege. Eu não quero, num mundo que está aí tão incerto do que vai nos acontecer amanhã, enfermidades, rumores de guerras, incertezas econômicas, melhor lugar de estar debaixo do amor de Deus e da proteção desse amor. Que nós possamos assim, queridos, ser realmente um lugar onde as pessoas entrem e sintam-se amadas, sintam-se protegidas. Deus protege contra os que estão de fora, Ele nos protege, Ele nos assiste, Ele nos acompanha e Ele está ali sempre que a gente precisa. Quero falar com os pais, seja uma muralha de proteção na vida da sua família. Inclua sua esposa nisso, inclua todas as pessoas que vivem com você. Saiba quem são os amigos dele, quais as influências que estão tendo na vida dos seus amados, da sua família. Amém? Conclusão dessa mensagem, quero terminar orando por todos os pais que estão presentes, os que estão em casa. Queria que vocês, homens, se colocassem de pé. E se você está em casa, fique de pé. Se você é pai, eu queria orar por você. A oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás no céu. Com essas 4 características dos pais, eu quero orar para que essas características estejam sobre sua vida. Pastor, eu já sou muito desse, que melhore. E que você possa ser de agora em diante um pai presente na sua família. Presente. Que você possa ser ainda mais um pai provedor para a sua família. Que você possa ainda mais ser um pai preparador da sua família. E que você possa
ser um pai protetor para a sua família. Você quer receber isso? Coloca as suas mãos assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Eu sei, Senhor, que essa é a tua vontade para nós. Que a gente possa ser como o Senhor é para a nossa família. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Possamos ser, Senhor, esse Pai ali, provedor. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Possamos ser esse Pai, Senhor, que está preparando não só a minha vida para encontrar com o Senhor, mas também a minha família, dando exemplos de como ser um homem realmente transformado. Pai, livra-nos do mal. Pai, ajuda-me a ser essa pessoa que não traz o mal e que livra a minha família do mal. Pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Pai, eu oro por todos esses homens que me assistem e que estão presentes. Que isso possa ser uma característica nossa, de ser um pai, como o Senhor é o nosso Pai. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Tome seus assentos só mais um pouquinho. Eu vou estar encerrando a transmissão para vocês que estão me assistindo online. Tenho mais uma coisinha que eu vou fazer aqui. Mas muito obrigado por ter estado conosco nessa manhã, nessa tarde, seja qual for o horário que você está nos assistindo. Não se esqueça de participar conosco durante essa semana do estudo que vai complementar essa mensagem. Como ter bons relacionamentos. Eu vou falar de 4A. Aqui eu falei de 4Ps, lá vou falar de 4As, que se você aplicar na sua vida, nos seus relacionamentos, todos eles serão melhores. Não perca a mensagem de sexta-feira às 6 horas ao vivo. Deus te abençoe, muito obrigado por ter estado conosco nesse dia. Que esse Dia dos Pais, para vocês que moram aqui na Califórnia, possa ser um dia alegre. Se as memórias não são boas, porque talvez seu pai já não está presente, lembre dos momentos bons. Se você não tem realmente uma família, um lugar onde você possa se sentir amado, protegido, eu quero te convidar a estar conosco, conhecer a nossa igreja, onde o Pai Celestial opera e está entre nós. Deus te abençoe. Entre em contato conosco através desse e-mail que estará sendo projetado para você agora, info@mpchurch.us. Fique com Deus, uma semana abençoada em nome de Jesus. A paz do Senhor. Obrigado por nos assistir online hoje. Espero que esta mensagem tenha impactado sua vida tremendamente. Nós aqui da MP Church amamos a Deus e amamos pessoas e gostaríamos de conhecê-lo melhor. Se você tiver algum pedido de oração ou se quiser saber mais sobre nós e esse ministério, entre em contato conosco através desse e-mail que está sendo projetado para você agora, info@mpchurch.us. Nós gostaríamos muito de ouvir de você. E também, se você deseja apoiar esse ministério, pode fazer orando por nós e investindo financeiramente em nosso ministério. Basta você clicar no link que está logo abaixo. Muito obrigado por nos assistir. Deus te abençoe grandemente.